Hoje nós vamos ler um versículo. Mas tem textos assim que Jesus fala que é um versículo, mas daria para a gente ficar aqui um mês, todo dia, falando sobre isso. Esse é um desses versículos. Abre aí sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Eu vou até pedir para a Melina deixar projetado aqui esse versículo durante toda a mensagem. Mateus capítulo 6, versículo 24. Vamos ler todos juntos? Ninguém... Não podeis servir a Deus e às riquezas. Gente, que palavra de Jesus tão clara, tão assertiva, tão direta, tão objetiva. É impossível ter dois senhores. É impossível você agradar, e aí entenda, a palavra Senhor é aquele que tem a palavra última, a autoridade. Senhor é alguém de autoridade, alguém que tem a última palavra. Então, é impossível você servir a dois senhores, porque você vai agradar um. E quando você agradar esse, você vai desagradar esse. Jesus, ele coloca aqui uma impossibilidade. E ele começa apresentando, você precisa ter um Senhor. Precisamos ter um Senhor. Jesus, ele está falando aqui sobre as riquezas. E perceba você, o dinheiro, ele mexe com uma área do nosso coração. Ele mexe com uma área que é a área onde reside a ideia de poder para nós. Porque quando eu tenho dinheiro, Jair, eu posso, não é? Agora, quando eu não tenho, eu não posso. Quando eu tenho grana, eu posso fazer um monte de coisa. Mas quando eu não tenho, eu não posso. E aí, quando eu não tenho dinheiro, eu me limito. E é por isso que muitas vezes eu quero dinheiro para que eu possa ter uma liberdade, e liberdade significa poder. Então, Jesus ele está falando aqui, olha, você não pode servir a Deus e às riquezas, porque quem tem de fato poder sobre a sua vida? Quem tem o melhor para você? Sou eu ou o dinheiro? E aí Jesus, ele fala, em primeiro lugar, ele dá aqui alguns indícios para nós, aonde ele aponta a ideia da exclusividade. Deus, ele exige exclusividade na nossa devoção. A quem o nosso coração é devoto? A quem nós, e aí devoto tem a ideia aqui de se inclinar. Para onde o nosso coração se inclina? Por exemplo, eu vou contar para vocês uma história. Há tempos atrás, no início da nossa igreja, nós nos reuníamos nos lares e tinha um rapaz, uma pessoa muito querida, que ele orava para que ele pudesse passar num concurso público. Olha, eu preciso passar no concurso público, eu quero passar no concurso público, tal, eu quero passar, tal, não sei o quê. A gente orava por ele, orava, beleza, vamos orar, tal, não sei o quê. Aí, reunião de oração, semana que vem, um joelho aí, tal, não sei o quê, orar, pá. Passou. Concursaço. Aquele assim, sabe? Abriu as comportas dos céus e derramou bênçãos sem medida. Aquele concurso mesmo, entendeu? Se afastou da igreja. E
essa história, e eu creio que Deus vai trazer. É filho de Deus. Deus vai fazer uma obra. Deus vai. Deus colocou ao lado dele uma mulher de Deus, uma mulher sábia. Deus vai fazer uma obra. Mas essa história, ela me marcou. E é uma história que eu carrego para a vida. Que bom que tem coisas que Deus não permite que aconteça agora na nossa vida. Tem coisas que Deus fechou a torneira ali, e a gente está reclamando, Senhor, não sei o quê. Olha só, tem bênçãos que eu não posso receber agora. Que se eu receber agora, vão me fazer mal. Porque eu ainda não estou preparado e maduro o suficiente para receber. E aí, qual é a questão? Qual é a minha oração? Qual deve ser a minha oração? Senhor, eu quero muito isso, mas eu preciso que o Senhor me prepare para isso. Eu preciso que o Senhor molde o meu coração para que eu chegue a esse lugar. Eu preciso que o Senhor venha lapidar a minha vida para que eu esteja preparado para esse lugar que o Senhor vai me colocar, essa bênção que o Senhor vai derramar. Agora, Senhor, eu sei, se eu fizer isso agora, isso não será uma bênção na minha vida. Isso será um problema. Então, aí é uma questão que a gente precisa se perguntar. Será que se Deus nos desse algumas bênçãos hoje, essas bênçãos nos fariam assim, nos voltar ainda mais para Deus, ou essas bênçãos se tornariam verdadeiros senhores da nossa vida? Já parou para pensar sobre isso? Que aquilo que pode se parecer uma bênção de Deus, pode se tornar um senhor para o seu coração, como dinheiro. Gente, olha aqui para mim. Se de repente, já ouviu aquelas histórias assim? Não sei se já ouviu alguma história. Tipo, uma pessoa fez um pix errado e caiu na sua conta. Não, aquela história de achou dinheiro na rua, um monte de gente já achou, né? Mas eu quero ver o pix. Já pensou assim, um pix de 5 milhões na sua conta? Mas você entra 5 milhões na sua conta. Será que isso seria uma bênção para você? Você estaria preparado? Ou isso daí te faria agora olhar para os outros de maneira errada, se sentir melhor do que os outros? Existem bênçãos que a gente não pode receber, mas a gente precisa orar. Senhor, me prepara para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Porque eu não quero que a bênção se torne um senhor. Por exemplo, conheço uma pessoa que orou. Ela era uma pessoa solteira e ela orou para que ela pudesse se casar, encontrar um esposo e se casar. Deus fez isso. Ela recebeu uma bênção, mas se afastou dos caminhos de Deus. Eu sei que tem muita coisa envolvida, né? Toda uma história de 2 pessoas, tal. Mas eu fico pensando se aquilo que Deus nos dá, se nós estamos verdadeiramente preparados para receber. Porque aquilo que pode ser um presente de Deus, se nós não estivermos com um coração puro e preparado diante do Senhor, aquilo pode se tornar um senhor na nossa vida. Tim Keller, ele dizia uma frase que me marcou muito. Ele dizia assim: pecado, guarda isso, pecado não é apenas fazer coisas ruins, mas pecado é colocar as coisas boas no lugar de Deus. Quando eu pego algo que é bom e coloco no lugar de Deus na minha vida, isso se torna algo ruim. Consegue entender? Por exemplo, o dinheiro.
O dinheiro é uma coisa boa. Com dinheiro a gente paga as nossas contas. Com dinheiro você comprou a blusa que você está vestida. Com dinheiro você foi na sua manicure, na sua cabeleireira. Você comprou a sua TV, a sua casa. Dinheiro é uma bênção. Mas ele, a depender de como está o nosso coração, ele pode se tornar uma maldição. E é por isso que Deus, ele diz aqui, que ele exige exclusividade na nossa devoção. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E ele está falando aqui de uma natureza da escolha, porque Jesus, ele nos ensina que nós somos confrontados com uma escolha crucial na nossa caminhada espiritual. Servir a Deus ou servir as coisas materiais, as riquezas materiais. É uma escolha que nós precisamos fazer. E entenda, quando eu falo aqui sobre escolha, que eu não estou falando nada a respeito de salvação, não. Estou falando de uma escolha diária de vida. O que eu vou servir? A Deus ou eu servirei as coisas materiais? Porque não há espaço no meu coração para uma ambiguidade. Eu não consigo conciliar as duas coisas. Não há conciliação entre esses dois senhores. Por isso, é impossível essa duplicidade de devoção. O Senhor enfatiza aqui que é impossível ser fiel a mestres diferentes. Eu esses dias fui numa médica e a médica me passou... fez uns exames e me passou uns remédios. E eu, insatisfeito, crítico ali, procurei uma outra médica, top também, fui. Aí a médica falou, eu levei a receita. Aí ela falou, corta isso, corta aquilo, e tinha um remédio caro que eu já tinha comprado. Eu falei assim, rapaz, e aí, quem eu escolho? Vou na de quem? Na A ou na B? Vou na terceira. A terceira eu não ia pagar uma terceira médica, não. Entende? É isso. Porque o Senhor, ele sempre vai te dar uma direção. E é impossível você conciliar os senhores. É impossível. Você vai ter que fazer uma escolha. Eu sei que tem áreas da nossa vida que o Senhor já mostrou claramente uma direção. Mas parece que a gente fica brigando com Ele. A gente fica lutando. A gente fica tentando harmonizar o senhorio. Harmonizar com as minhas escolhas, harmonizar com aquilo que eu sei que Deus quer para mim, mas eu também quero isso. E aí, eu vivo um evangelho ao gosto do freguês. Não é um evangelho de acordo com a palavra. É um evangelho ao gosto do freguês. Aí, seu Paulo, esse daí é um título legal para uma poesia. O evangelho ao gosto do freguês. É o evangelho onde eu faço o que eu quero. Aonde eu adequo a palavra, o senhorio, ao meu senhorio. Eu divido o senhorio. Então, é impossível essa duplicidade. Mas Jesus, ele fala também, ele continua, e ele fala sobre os perigos de uma idolatria material. Coloca aí Mateus 6, 21, por favor. Mateus 6, 21. Vamos ler juntos aqui. Porque aí estará... Gente, há uma armadilha aqui. A armadilha da ganância. O meu coração está onde está o meu desejo. E é por isso que eu preciso averiguar muito bem o que o meu coração tem almejado. Jesus, ele nos alerta, irmãos, sobre esse perigo, sobre essa armadilha.
dessa busca desenfreada por riqueza. E o que esconde a riqueza? A riqueza, ela esconde um status, a riqueza tem por trás uma segurança, a riqueza traz por trás uma imagem que eu terei, que eu construirei. Ei, tudo isso são castelos de areia. Você já foi na praia, assim, caminhar na praia? Eu gosto de caminhar na praia, assim. Às vezes, sábado de manhã, eu vou com a Carolina caminhar na praia. E a gente passa ali, aqueles castelos que eles fazem ali perto do calçadão, já viu? Uns castelos de areia aí, os artistas pedem dinheiro e tal. É lindo. Mas se der uma chuva, já era, né? Se a maré estiver alta e bater a onda, já era. Vai embora. E nós construímos isso, castelos de areia. A riqueza, ela te propõe um castelo de areia. Lindo, 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 lindo. Mas que se esvai com facilidade. Inclusive, isso é uma coisa muito séria, porque você conhece. Nós conhecemos histórias de homens que foram dormir riquíssimos e acordaram pobres. Tá cheio de história assim. Então, há uma ilusão dessa satisfação material. Porque quando nós buscamos a nossa satisfação e a nossa segurança nas coisas desse mundo, nós nos tornamos escravos de uma vida materialista. E nós nos esquecemos que somente em Deus nós encontramos a verdadeira paz e o verdadeiro contentamento. Eu já contei aqui essa história. Eu tive um grande amigo que se formou no seminário comigo. Pastor José Eugênio. Pastor José Eugênio foi pastor da Igreja Presbiteriana de São Cristóvão. Ele se formou no seminário, foi ordenado rapidamente. E ele tinha um câncer muito devastador. Em pouco tempo, o câncer tomou seu corpo. E ele, com grande desejo de servir a Deus, mesmo nos seus últimos momentos de vida, ele solicitou à igreja que ele pudesse pegar uma sala da igreja e colocar ali a sua cama. E ele queria poder participar dos cultos durante a semana da igreja. Eu estive com ele nos seus últimos dias de vida. Me lembro de ir visitá-lo e ali no seu leito, eu tenho uma experiência que eu jamais tive na minha vida. Aquele foi o homem mais em paz que eu vi até hoje. Um homem totalmente em paz. Tomado pelo câncer, mas em paz. E ele olhava para mim e dizia assim: Andrezinho, se Jesus me levar, eu verei a glória de Deus. Eu verei a glória dele. Se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Jesus me levar, eu verei a glória de Deus. Estou em paz. Estou em paz. Contentamento. Eu me contento com aquilo que Deus tem me dado. Eu me contento com o dia de hoje. Mateus aqui fala a respeito disso. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está falando assim, olha, os desafios de amanhã serão os desafios de amanhã. Deixa para amanhã. Não traz os desafios de hoje para hoje. Amanhã. Por isso que nós devemos nos satisfazer em Cristo. O nosso contentamento precisa ser com Cristo. Eu sou dele, eu vivo por ele, por meio dele e para ele. São todas as coisas e a minha própria vida. Com Cristo no barco, eu tenho tudo que eu preciso. Eu preciso descansar nele. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. E assim por diante. Mas Jesus, ele diz, um pouquinho mais à frente, se puder, coloca aí o versículo 33, Mateus 6, 33. Leia comigo.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino. Buscar o reino. Se ele começa dizendo aqui que nós não podemos servir a dois senhores, nós precisamos ter o foco certo. Eu preciso me voltar para o Senhor. Eu preciso ter prioridades bem definidas. E é isso que Jesus está me convidando aqui. Ele nos convida a estabelecermos as nossas prioridades de maneira correta, colocando Deus em primeiro lugar da nossa vida. Porque quando nós buscamos o reino de Deus acima de todas as coisas, Ele supre as nossas necessidades e supera aquilo que a gente imaginava. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando eu amo o Senhor, quando eu busco o Senhor, quando eu alinho a minha vida aos propósitos eternos que Deus tem para mim, quando eu me contento com a vontade do meu Pai e descanso nele, confio nele e o amo de todo o coração, gente, eu tenho a experiência, nós teremos a experiência de vivermos pela fé. Olha, tem muita gente que vive pelo que vê. São crentes como Tomé. Eu preciso ver para crer. Só que às vezes Deus nos leva para um deserto. Talvez essa seja uma experiência que você esteja vivendo. Deserto. Só que no deserto a gente não vê nada. No deserto a gente só vê areia. Às vezes a gente vê até... como é que é o nome do que se vê no deserto? Miragem. Isso. Miragem. É por isso que no deserto a gente precisa se apegar à verdade. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Cristo morreu por mim. Eu sei que a verdade do Evangelho me garante que eu sou filho de Deus e que o Senhor jamais, jamais me desamparará. E eu posso passar pelo vale da sombra da morte e eu não preciso temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Deus, Ele me ama tanto, 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 que Ele enviou o seu Filho para que Ele pudesse descer às regiões inferiores da terra, para que eu pudesse viver eternamente com o meu Pai, com o meu Senhor. Tragada foi a morte pela vitória. Quando você passar por um deserto, quando você passar por um momento de provação, de privação, lembra sempre que o seu Redentor vive. E que você pode buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes a gente diz assim, a gente coloca tanto empecilho, a gente fala assim, eu não vou fazer, eu não vou servir. Eu não sabe, eu preciso resolver isso. Ei, você volta para o Senhor. Coloca a chave da sua casa nas mãos do Senhor. Coloca a chave lá do seu trabalho, ó. Tá nas tuas mãos, Jesus. Eu tô para ter uma conversa com um camarada, um cara que eu tô evangelizando. Esse cara tem um bar, uma quitanda lá na rua. Então eu moro na Edgar Werneck, no meio da Edgar Werneck não tem nada. Então às vezes eu preciso comprar assim um detergente, o único lugar que tem essa quitanda do cara. Só que nessa quitanda vende um monte de coisa, o cara, ele é católico. Só que ele vende uma birita também, no bom português, né? Ele vende uma cachaçinha lá, pessoal, tal. Então, domingo, outro dia ele estava reclamando comigo, rapaz, eu estou muito cansado, minha mulher, a gente não tem mais tempo em família, tal e tudo mais, olhando, eu só guardando, né? Guardando. E ele disse para mim outro dia que é católico, tal e tudo mais, não sei o quê. E eu vou falar para ele, cara, por que no domingo
teu negócio aqui está cheio de bêbado. Tem que fechar isso, cara, no domingo. Vai para a igreja. Vai para a sua igreja lá. Ó, procura uma igreja que prega a palavra. Você não diz que confia em Deus? Cara, fecha no domingo. Entrega a chave do teu negócio na mão do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O domingo, ele não é o dia da igreja. E é isso que muita gente se equivoca. Domingo é o dia do Senhor. Peraí, gente. E quem é o Senhor? Não dá para ter dois senhores. Eu vou agradar um, vou desagradar o outro. Domingo não é o meu dia. Domingo é o dia do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que está dividindo aí no teu coração? Como é que esses versículos se encaixam hoje no seu coração? O que a luz do Espírito Santo precisa ser tratado aí na sua vida? Jesus, ele nos ensina, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, ou vai se devotar a um e vai desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Que Deus abençoe sua vida. Que o seu desejo seja servir e seguir ao Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz por amar você e para te salvar. Amém? Vamos ficar todos de pé, irmãos? Vem aqui à frente, vamos fazer uma rodinha. Rodinha não, hoje é um rodão, né? Vou fazer uma roda aqui para a gente terminar orando juntos.